Desde já, quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6, somente o versículo 4. Nós já falamos há algum momento sobre Daniel, capítulo 6, versículo 4. Mas o Senhor já tinha me falado acerca do livro de Daniel. E aí a gente começa a pensar, será que Deus quer que eu pregue em Daniel? Aí saí para um lugar, alguém falou, Daniel! Eu falei, rapaz, Daniel de novo. Aí fui para outro lugar, não sei o que, eu vou colocar o nome de Daniel. Eu falei, rapaz, esse negócio de Daniel está me perseguindo. O que está acontecendo? E aí eu juntei uma peça com a outra e falei, é o livro de Daniel, para a glória de Deus. Daniel capítulo 6, versículo 4, todos encontraram, amém? Alguém ainda está procurando? Depois do livro de Ezequiel, você chegou em Oséias, vai um livro para trás, e você vai estar no livro do profeta Daniel. Capítulo 6, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Glória a Deus. Me ajude em um instante de oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pelo fôlego de vida, por essa dádiva maravilhosa que o Senhor nos tem concedido, pela oportunidade de estarmos nessa casa de oração, aonde, Senhor, nós apresentamos nossas petições, nós apresentamos os nossos louvores, e neste momento pedimos, Senhor, as tuas misericórdias, para que o Senhor traga uma palavra para os nossos corações. Usa esse vaso pequeno nas tuas mãos e fala com a tua igreja, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podem se assentar, assim que possível. Dê uma salva de palmas para o Rei Jesus, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já também quero saudar nossos irmãos ouvintes. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Fique conosco até o final, para que Deus também ministre ao seu coração. A história de Daniel é uma história já conhecida. Eu queria correr um pouco sobre a história, para que a gente venha aplicar algumas situações que aconteceram no dia de Daniel, mas que também acontecem nos nossos dias. Daniel, ainda um jovem, foi levado cativo pela Babilônia. Então Daniel não era da Babilônia, Daniel era judeu, ele era de Israel. Só que Jerusalém havia sido tomada, destruída, acabou-se tudo, e foi tirado do meio de Jerusalém alguns, que eram filhos de príncipes e reis, e que tinham alguma linhagem, excelente, jovens de bom entendimento, de boa aparência. E foram levados esses jovens para que estivessem diante do rei, para que fossem educados diante de toda a cultura babilônica e prestassem serviços ao rei. Então Daniel estava no meio desses jovens. Mas a história de Daniel, ela é uma história de muita inspiração para nós. Por quê? Porque a história de Daniel não começa em exaltação, mas começa em renúncia. Não existe exaltação na presença de Deus sem antes existir a renúncia. A Bíblia diz, diante da humildade vai a honra. Então, quem não é humilde, logo não será honrado por Deus. Isso é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia diz que ao soberbo, Deus o rejeita, mas ao humilde dá graça, misericórdia. É a Bíblia quem diz. E Daniel achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque desde o primeiro momento, ele tinha uma grande oportunidade. Estava diante do rei, foi colocado diante dele um grande banquete. E ele podia desfrutar desse banquete. Mas ele viu que aquele banquete estava consagrado aos deuses de Nabucodonosor, aos deuses da Babilônia.
E o coração de Daniel se conquistou com aquilo. E ele diz: eu não vou me contaminar com os deuses da Babilônia, porque eu posso ter saído de Jerusalém como um cativo, e posso estar morando dentro da Babilônia, mas eu não sou um cidadão babilônico, eu sou um cidadão judeu, eu sou de Israel. E isso já nos traz a primeira lição: nós estamos no meio da Babilônia, o mundo é a Babilônia, mas somos cidadãos dos céus. Não devemos nos apegar e fazer nossas raízes nessa terra tão profundas para nos esquecermos de Deus, mas devemos nos lembrar que há um propósito maior para nós do que algumas conquistas dessa vida. Mas é necessário que antes que nós sejamos exaltados por Deus, nós primeiramente venhamos a renunciar por amor a Deus. A nossa parte é essa. Então Daniel decidiu não se contaminar. Não vou comer esse manjar, não quero. E a Bíblia diz que Deus exalta Daniel. E quando terminou, uma prova que ele fez ali com um servo, que era ali o responsável, o padeiro mor, ele se achou mais bonito que os outros jovens. Está vendo aí? Deus até acrescentou a Daniel, a graça aos olhos daqueles que o viam. Porque a beleza, irmãos, não está no exterior, mas a Bíblia diz que no interior. Tem pessoas que se aproximam de você e você fica pensando: por que essa pessoa está se aproximando de mim? Muitas vezes é porque o brilho do Espírito Santo está refletindo, e a alma dela, que já está transfigurando no inferno, se aproximou de você para clamar ajuda, para pedir um socorro, uma misericórdia, mas nem ela sabe, e ela fica próxima. E às vezes você vê na faculdade: por que essa pessoa está perto de mim? Às vezes você vê no trabalho: o que está acontecendo? Mas é um projeto que Deus tem de salvação. E quem que ele vai usar na terra, irmãos? Vai usar a igreja dele, vai usar aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Porque quem vai pregar a palavra de Deus, não diz o livro de Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? A igreja do Senhor, a noiva de Deus. Aleluia! É esse povo que vai anunciar o Evangelho, para que aqueles que ainda estão em trevas possam ser libertos, transformados, assim como eu e você fomos transformados pela maravilhosa graça de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Daniel, ele conseguiu essa graça e ele foi aprovado a não se contaminar. E logo vem a primeira prova de Daniel. Essa já foi a primeira, na verdade. Vem a segunda prova de Daniel. E a segunda prova é uma coisa que requeria o impossível, o inimaginável. O rei tem um sonho. E ele manda chamar os seus astrólogos, seus magos, seus encantadores, para que revelasse o sonho. Mas o engraçado é que o rei diz: eu não lembro o sonho. E agora? Quem pode ler o pensamento do homem? Será que o diabo pode? Não pode. Quem pode ler o pensamento do homem? Somente aquele que criou o homem. E o Criador do homem, nós sabemos quem é. Chamamos por Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o arquiteto do corpo humano, o dono da vida, a vida e a ressurreição. Então, o rei pede uma coisa que é impossível. E quando saiu um decreto para que matassem todos, porque não havia quem pudesse realizar um feito tão grandioso, Daniel se põe a brecha por todos e diz: não, rei, me dá um tempo, eu vou orar ao meu Deus para que ele revele que mistério é esse. Agora já pensou, irmãos? Daniel tomou uma posição, o rei está virado, ele ia matar todo mundo. Aí Daniel vai, se põe na brecha por uma alma, pela alma, na verdade, de todos os seus amigos. E ele estava ali arriscando a sua vida de uma forma diferente. Porque se depois ele voltasse ao rei e não realizasse o sonho, pode ser que a ira do rei se aplacasse somente em matar ele e seus familiares.
Pode ser que o rei fale assim, agora que já passou, você disse que ia fazer, você não fez, então vai morrer só você. Você e a sua família, o resto eu vou livrar todo mundo. Mas Daniel, ele buscou o Senhor e o Senhor revelou esse sonho. Agora, o que será que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Nós vemos, irmãos, que a doutrina parece que ela não foi feita para os dias de hoje. Você não tem mais lugar. Você vai numa praça, está tocando uma música extremamente pesada, você tem que sair. Às vezes você vai passear com a sua família, tem pessoas ao lado usando todo tipo de droga, pessoas bebendo, você tem que sair. Porque você tem que fugir da aparência do mal. Você não sabe o que vai acontecer. E você sabendo que tem o Espírito Santo de Deus, você sabe que o mundo também não vai te ver com bons olhos. Os que Deus quer salvar vão chegar até você. Mas aqueles que já estão tomados pelo inimigo vão procurar o seu mal. Então, diante de tudo isso, nós vemos irmãos que têm dificuldade em trabalhar por causa do WhatsApp. Irmãos que trabalham mais que os outros, mas nunca são promovidos, porque professam a fé em Jesus. Irmãos que nunca ganham direito e benefício do governo, porque quando está lá religião, e às vezes você coloca a sua religião, o governo já barra o seu benefício, para você não saber disso. Mas nós estamos nesse mundo. Não é diferente no tempo de Daniel. Ele também arriscou a sua vida por amor ao Deus que ele servia. E nós também estamos arriscando a nossa vida. Paulo diz que nós somos como cordeiros no meio dos lobos. Agora você imagina, né, quem já teve aqui criação de galinheiro, quem já cresceu, né, no campo, no sítio. Se você jogar ali uma raposa, ela vai comer todas as galinhas. Se você chegar perto de um animal selvagem e colocar aquilo que nós chamamos de presa, né, colocar diante do leão ali um boizinho, um cordeirinho, ele vai estraçalhar. Assim é o crente diante do mundo. Mas é o Senhor quem tem te livrado. É o Senhor quem tem tido graça na sua vida. Para quê? Para que você não perdesse a sua vida. Porque além dos teus inimigos, né, que é o próprio diabo, que tenta tragar a sua vida a todo instante, ainda ele tem os seus adeptos, que dificultam um pouquinho mais a sua caminhada. Então Daniel também passava por essas situações. E num reino, né, que era a Babilônia, que nós já dissemos que representa o mundo. Mas Daniel achou graça diante de Deus e revelou o sonho. E a Bíblia vai dizer que a partir desse momento, o nome de Daniel começa a ser conhecido na Babilônia. O nome de Deus começa a ser glorificado. O próprio rei diz: o Deus de Daniel é Deus dos deuses. Você está entendendo que muitas vezes o processo que você passa, você começa a meditar agora tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, e é para que esse ponto chegue também. Não é porque Deus quer te entregar somente honras financeiras, honras sentimentais, uma melhoria no casamento, uma saúde de ferro, uma conta gordinha. Não. Deus quer te entregar algo muito mais precioso, que através da sua vida, o nome do Senhor seja glorificado. Você já pensou que ontem você passar por uma situação diante da sua família e de repente Deus mudar o seu cativeiro, mudar a sua sorte, porque você ficou renunciando? Eu não vou baixar esse aplicativo. E alguém está zombando, sei lá, está passando fome, e ele não consegue trabalhar. E alguém está falando: essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa não vai para frente, não vai conquistar nada. E de repente Deus muda. E você está orando, intercedendo para alguém está sendo curado. E alguém está sendo liberto. E os demônios estão sendo repelidos. E tudo isso aconteceu aonde? Antes, na renúncia. Depois vem a honra. É depois que você manteve a doutrina do Senhor, é que virá a honra sobre a sua vida. Então Daniel manteve a sua palavra e não se contaminar. E de repente o rei Nabucodonosor, que era o homem mais poderoso da terra, estava dizendo: o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Está falando acima dos meus deuses. É o Deus dele, que revela o profundo, o oculto e o escondido. E Deus quer que sejamos assim.
que renunciemos por amor a Ele, para que um dia o testemunho da nossa vida também seja esse. Lá vai um servo de Deus vivo, lá vai uma serva do Deus Altíssimo. Mas o processo dolorido, o processo de Daniel é um processo de vida ou morte. Ou crê em Deus, ou acabou tudo. Servir Jesus pela metade não funciona, não é servo. Servir Jesus é sem meio plano B. Você só vai. Jesus falou lá na sua cidade, vai embora. Você falou, vou. Aí no meio do caminho, você falou, onde que eu vou morar? Se Jesus cuida. Não foi assim para muitos. Se Jesus falou, sai, o pai estava doente, a mãe enferma, você preocupado, como é que eu faço com a neta, com o sobrinho, o que eu vou fazer? Mas Jesus falou para mim, eu vou. Aí estava alguém dizendo, é doido, ficou louco por esse negócio de evangelho, não foi assim. Mas primeiro vem a renúncia, para depois vir a honra de Deus sobre a sua vida. E há muitos aqui nessa noite, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Que você vai ser uma porta de bênção no meio da sua família. E todos aqueles que têm te humilhado por esse tempo, Deus vai te exaltar. E através da sua vida virá salvação sobre a tua casa. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque quando você saiu, eu tenho certeza que você entregou suas vidas à mão de Deus. E quando Deus pegou você nas mãos dele, ele também pegou tudo aquilo que te perturbava, todos os seus problemas. Está preocupado com o pai, com a mãe, com o sobrinho, com o neto, com as filhas, mas está tudo na minha mão agora. Enquanto estiver servindo a Deus, está na palma das mãos deles. Agora eu te pergunto, quem pode arrebatar a tua alma das mãos de Deus Todo-Poderoso? Aleluia. Será que o inferno, o diabo? Será que um animal selvagem, qualquer homem aí da terra, um presidente? Não há quem possa te arrebatar das mãos do Senhor. Mas você pode sair das mãos do Senhor se você se esquecer do compromisso que você fez com Daniel, de não se contaminar. Aleluia! E quando você aceitou essa doutrina, irmãos, você reparou que não existe uma placa de retorno. É uma via única, é uma mão reta. Se você tentar voltar, você vai estar na contramão, você vai bater. É só para frente, não existe mais para trás. Todos que saíram da presença do Senhor foram entregues à confusão, se precipitaram, voltaram ao pecado. A Bíblia diz, sabe o que eles fizeram? Reconstruíram os rudimentos que haviam sido derrubados, ressuscitaram o pecado que Jesus já havia libertado esse povo. Jesus investiu nesse povo, derramou sangue para esse povo, encheu esse povo do Espírito Santo, mostrou-lhe a verdade da palavra de Deus, e eles lançaram-se para trás, renunciaram a Deus, a misericórdia de Deus, o sacrifício de Jesus, pisaram o seu sangue, pregaram o Evangelho dizendo que não podiam, e logo estavam se deleitando no pecado. Para esses tais não haverá honra. Não há honra, porque não houve renúncia. A renúncia, irmãos, não é um algo isolado, não é um algo de momento. A renúncia, ela vem de mãos dadas com o que nós chamamos de constância, perseverança. É para sempre. Tu, Daniel, vais até o fim, não até a metade do caminho. Não até o começo e para. É até o fim com Daniel. É até o fim com você. Porque se você gastar 10 anos na doutrina e depois voltar para o mundo, você não tem nada a requerer de Deus. Você perdeu o seu trabalho. Paulo diz, quando os coríntios estavam voltando para trás, se rebelando, ele diz, é algo de vocês. Eu trabalhei pela alma de vocês e vocês não querem dar a paga do meu salário. Vocês estão voltando para trás. Onde está a fidelidade de vocês? Onde estão os ensinamentos bíblicos? Assim deve ser conosco.
Há muitos crentes que vieram de igrejas pentecostais, que ouviram a mesma doutrina, a mesma palavra, perseveraram nela por longos anos, mas não até o fim. E com Jesus é até o fim. Porque imagina se Jesus tivesse chegado até o Gólgota, suado sangue, e falado: tá bom, vou embora. E a salvação? Glória a Deus. E se ele tivesse subido do madeiro, sentindo toda a dor, toda a agonia da cruz, falar: já tá bom, meu pai tirou daqui, ia descer a legião de anjos, ia tirar Jesus, e nós, como estaríamos? Mas ele teve que ir até o fim. E o até o fim para Jesus foi a separação dele com o seu pai, quando ele assumiu o nosso pecado. Glória a Deus. Foi ele clamando ao Pai: por que me desamparaste? Porque era nós que estávamos ali. Ele não voltou atrás, aleluia! E foi pela tua alma, pela minha alma. E porque tu estás dizendo ao Senhor que não consegue, que não vai conseguir, que não vai progredir, que não vai voltar a caminhar, quando Deus não determinou o seu fim ainda. Louvado e agradecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Nós temos que tomar cuidado. Outro fato que vai acontecer depois dessa prova de Daniel foi que ele também esteve com outro rei chamado Belsassar. Era filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei soberbo. Belsassar era um rei vaidoso e também profano. Ele pegou as coisas que foram consagradas diante de Deus e fez um grande banquete de luxúria, de prostituição e vaidades. E ele viu a mão de Deus escrevendo na parede: Menel, Menel, Tekel Parsim. E ele se estremeceu todo, se abalou. Novamente manda chamar todo mago, encantamento. Se fosse nos dias de hoje, era bruxa, feiticeiro, era gente fazendo saravá para todo lado para revelar o que era. Mas o diabo não conhece tudo, ele é limitado pelas mãos de Deus Todo-Poderoso. Então, mesmo que ele venha com as suas fantasias, querendo demonstrar que tem algum poder, Deus está lá controlando ele. Vai até aqui, agora volta, quieto. Vai de novo, agora volta, para. Porque ele também está sob o domínio de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Aí você fala: pô, o diabo se levantou contra mim. E a Bíblia está dizendo o quê? Que isso coopera para o seu bem. Porque quando ele te levanta contra você, porque ele chegou lá no trono de Deus para dizer: vai pecar, vai cair. E aí você persevera na fé, você glorifica o nome de Deus e ele sai envergonhado. Sai de mentir. A vida do crente, irmãos, vai ter vários altos e baixos. Isso é um fato. Ninguém está pronto para receber algumas notícias. Um diagnóstico médico de desengano, uma perda familiar, um processo que não deu certo, uma perda muito grande financeira, a perda de um sonho, a falta de uma restauração. Mas isso não quer dizer que você deva desistir. Isso quer dizer que com Jesus é possível continuar. Com Jesus. Sem Jesus você vai fracassar. Isso é um fato. Mas com Jesus ele disse: no mundo tereis aflições. Ele estava no mundo. Ele passou por tudo isso. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqueles que permanecerem em mim também vencerão o mundo. Ele é que vai te dar a vitória. Mas exige de você perseverança. Você não pode parar. Você não pode voltar atrás. E o rei Belsassar fez essa coisa horrível, que foi pegar as coisas de Deus consagradas, as taças de ouro, as bandejas de prata, e colocar lá a luxúria do seu pecado. Quantos crentes que brincaram com as coisas santas de Deus? Deus me falou isso de você, e Deus não tinha falado nada.
Às vezes você contou para o irmão algo no dia passado, ontem. Aí no outro dia dá o irmão aqui, o Espírito me revela, e ele fala a mesma coisa que você contou para ele. Uma revelação. E aonde estão essas pessoas que brincaram com isso? São como Belsazar. Foram cuspidos da presença de Deus. Foram vomitados da casa de Deus. Não permanece, irmãos. Não tem como permanecer. Não pode brincar com as coisas santas de Deus. Quem usou a palavra de Deus para ferir o irmão, sabendo o que ele estava passando, não vai permanecer na casa de Deus. Quem usou de um momento, sabendo que aquele irmão, muitas vezes, precisava de socorro, misericórdia, mas pesou a mão, pesou as palavras, machucou, feriu, não vai permanecer, porque está tocando no povo de Deus. Não foi eu, não foi você que morreu pelas ovelhas do rebanho do Senhor, foi Jesus Cristo. Tem pessoa que não consegue sair da igreja, já está falando mal do seu semelhante. Como é que pode? Não vai permanecer. Deus vai escrever lá no reino espiritual: Menel, Menel, Tekel, Parsim. O teu tempo de servir a Deus passou. Você vai ser entregue à sua luxúria, à sua própria soberba de se sentir melhor que o outro, ao seu próprio desamor, de não exercer misericórdia, mas macetar a vida do seu próximo com as suas palavras. Deus vai requerer de você, e o que Deus vai requerer vai ser você sendo vomitado da igreja. Alguém vai dizer assim: mas como? Estava aqui ontem. O que aconteceu na mente dessa pessoa? Acreditava na palavra. O que aconteceu? Aconteceu que foi pesado nas balanças de Deus e foi achado em falta, porque está brincando com as ovelhas do rebanho de Deus. O ser humano tem um defeito muito grande. Quer escrever a beneficência que Deus faz na areia. Deus que salva 200 vezes, você escreve na areia. Aí vem a dificuldade, você escreve no mármore. Aí você fica lembrando: dificuldade. E o livramento que Deus te deu lá? E lá no hospital, Deus não estava lá com... Não, dificuldade. Perda, tragédia, morte. Às vezes um irmão estendeu a mão para você, uma irmã foi te visitar, mas você não estava falando para ninguém da igreja. Mas no dia que essa pessoa fez algo mal para você, você mandou para todo mundo. Você não vai permanecer, porque não é que você está atacando um irmão ou uma irmã. Já deveria ser algo muito ruim, mas é a ovelha de Deus. Foi Deus que trouxe para essa casa. Foi o Espírito Santo que convenceu. Você não pagou preço de nada pelo irmãozinho que você está vendo do seu lado. Aonde você estava? A maioria de nós estava no pecado. Aí Deus reuniu todos nós aqui para ser uma família. E muitas vezes estamos nos gladiando, nos estraçalhando. E a Bíblia diz, quando o próprio Jesus foi questionado, quais são os mandamentos de Deus? Ele diz: o primeiro é que deve-se amar a Deus com todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo, semelhante a esse, que é amar o seu próximo, como a ti mesmo. Semelhante a esse. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você ataca o seu irmão, quando você fere o seu irmão, primeiro você feriu a Deus. Prova na Bíblia. Davi matou Urias e tomou sua mulher. Quando o Espírito Santo convenceu ele que ele fez, ele disse: contra ti, Senhor, e somente contra ti são os meus pecados. Porque não foi Davi que morreu pela vida de Urias, mas seria Jesus Cristo, que já havia determinado a sua morte. Na presciência de Deus, ele já havia se entregado por mim e por ti, lá na cruz do Calvário. O pecado também foi contra Deus. Tem gente falando do outro e está achando que está tudo bem. O irmão ali caiu, ele é um pecador mesmo. Ele fica rebelando. Você está pecando é contra Deus, porque foi Deus que criou ele. Foi Deus que sustentou ele no ventre da mãe dele. Foi Deus que tirou ele lá das drogas. Foi Deus que tirou da frente da televisão, das vaidades do mundo. Foi Deus, não foi você. Você não tem nenhum direito. O único direito que você tem: orar e jejuar por essa alma. Aí você tem o direito. Aí faça a vontade, para que não aconteça com você o que aconteceu com o rei Belsazar, que você seja pesado e achado em falta.
E Daniel, novamente usado por Deus, revela o que está escrito e diz: olha, o teu reino foi medido, você foi pesado e achando em falta, e foi passado o reino de você para os medos e persas. E a Bíblia diz que Belsazar colocou Daniel como terceiro governador e encheu ele de manjares. Lembra quando Daniel rejeitou os manjares? Agora vem uma coisa muito maior. Aqueles manjares que você rejeitou, você nem vai lembrar, irmão. Essa pereza que você está passando hoje, está achando que é para a morte. Você vai vencer em nome de Jesus, você vai glorificar o nome de Deus, e quando vier uma coisa muito maior que você ainda acha que não dá conta, você vai lembrar que você venceu aquela pereza, vai dizer: vou vencer essa dali. Quando se levantou Golias sobre a terra, todos os homens estremeceram, mas tinha Davi que confiava em Deus. Aí o Golias morreu, ele falou: acabou os problemas. Aí levantou o filho de Golias. E a Bíblia diz que Davi, coitado, já foi envelhecendo. O filho de Golias que sentou com a espadada no meio da guerra, ele caiu, quase morreu. Veio um dos seus soldados e transpassou a espada, arrancando a cabeça daquele gigante. E ele venceu. Então, o que nós vamos vencendo, irmão, também serve para nós ir conhecendo o nosso Deus. A pedagogia de Deus é assim: você vence uma enfermidade e Ele é o Deus da cura. Um laudo médico que diz: vai morrer. Aí você vence, Ele se torna o Deus do impossível. Aí você começa a orar pela sua família e Ele salva. Aí Ele se torna na sua vida, né, o Deus da sua salvação. Aí você está passando uma prova e falando assim: ninguém me lembra de mim, ninguém me ama mais. Aí o Senhor vai lá, te remove, Ele se torna o Deus da sua fortaleza. Está entendendo? Como que Deus se revela para o seu povo? Através das dificuldades. A Bíblia diz sobre Jesus: ele foi um homem provado, era um homem de serviço, irmãos. Se Jesus foi amassado pela mão do Pai, quem somos nós para dizer: está pesado demais? Pesado está para Jesus, tem que sustentar o pecado que ele nem pecou. Você sustenta os seus erros mesmo. Muitas vezes a gente paga preço, não é por prova não, é consequência do que nós fizemos. E olha para Jesus e fala: está pesado. E Jesus está olhando: você caiu? Agora eu ainda, como misericórdia, vou te dar a mão, vou te levantar, vou caminhar com você. Podia te deixar sozinho, mas Deus é amor, Deus é misericórdia. Aí Ele passa por você, na sua prova, está lá do seu lado. Viu como Deus é maravilhoso? Glória a Deus! O último rei que nós vamos citar é Dario. E Dario foi um rei que amou a Daniel, mas foi enganado. Como nós vemos aqui, haviam pessoas que olharam a posição de Daniel, mas não se lembraram do que Daniel tinha feito por eles. Porque lá no primeiro episódio, quando Nabucodonosor ia matar todo mundo que era mago, encantador, não ia sobrar ninguém. Agora essas mesmas pessoas, como príncipes e presidentes do reino, se levantaram por inveja contra Daniel. Invejosos, carnais, mundanos terríveis, pareciam ser alguma coisa, diz aqui, príncipes e presidentes, mas para Deus não eram nada, ocupavam posições e cargos, mas não tinham o mais importante, que era o Espírito Santo de Deus na sua vida. É isso que nós precisamos tomar cuidado, para não nos tornarmos como estes homens, mas tomar o exemplo de Daniel, tomar o exemplo da renúncia, da perseverança e esperar a honra que vem de Deus. Porque esses homens conseguiram que Daniel fosse jogado nas covas dos leões e ficaram esperando: vai morrer, agora não passa lá, está na prova, vai ficar aí, ó, vai levantar mais. E estava Deus olhando e pensando: está nas minhas mãos, entregou a vida, está aqui, ó, vai morrer não. Eu mando no homem, eu mando no leão, eu mando na planta, eu mando nas aves do céu. Quando ele estava com fome, mandou as codornizes: vai lá alimentar meu servo lá. Secou o ribeiro, secou o mar vermelho, fez descer no meio do deserto rios e ermos, diz a palavra do Senhor, fez a estéril ser mãe de filhos. É este Deus
E está lá novamente Deus livrando a Daniel. Me faz lembrar o Espírito Santo de Deus. E também, quando Daniel revelou o sonho de Belsazar, o nome de Deus foi glorificado. Ele diz: não há Deus como Deus de Daniel. E quando Daniel foi livrado da cova dos leões, o rei Dario diz: o Deus Altíssimo, o Deus de Daniel. Você já imaginou que honra? Uma cidade toda, uma nação inteira conheceu o teu Deus pelo teu testemunho de vida. E é isso que Deus ministrou ao teu coração, que através da sua perseverança, essa palavra, essa doutrina, a tua família vai conhecer o Deus que você serve, o Deus que levanta o caído, o Deus que restaura o ânimo do cansado, o Deus que renova as forças do abatido, que alegra o coração do entristecido. Esse é o Deus que você serve, o Deus que transforma aquele que muitos veem e diz: esse não tem jeito. E Deus olha e diz: é um vaso escolhido nas minhas mãos. Foi assim com Paulo, é assim conosco também. É esse Deus que nós servimos. E a Bíblia vai dizer que quando Daniel sai da cova dos leões, e o nome de Deus, pela terceira vez na vida do seu servo, é glorificado, o rei faz um novo decreto, que todos aqueles que testemunharam contra Daniel fossem lançados na cova dos leões. E o aviso de Deus para a nossa vida é: não cuide da prova do seu irmão, não cuide da vida dele, porque pode ser que Deus estique o cordão dele sobre ti. E se ele achar o seu irmão mais justo que você vai dar prova dele. Você vai tomar a prova do seu irmão com as suas próprias mãos. Pois não adianta pedir oração, fazer campanha, vai pagar o preço. Tome cuidado, irmãos. Todos aqueles que vieram para esse ministério e atacaram o seu próximo com a língua caíram e foram colocados em um lugar escorregadio, em um lamaçal de pecado, em um charco de lobo. E eles tentam ficar de pé, escorrega e cai. Eles tentam firmar, escorrega e cai, porque ficaram atacando o seu próximo, o seu semelhante. E Deus entregou, mediu, está em falta, vai ser entregue ao desejo do seu coração. Tome cuidado, Deus é misericórdia, mas é fogo consumidor. Não brinque com a igreja de Deus, não brinque com a doutrina de Deus, não diga aqui que é pecado, saindo lá fora diz que não acredita. Porque pode ser que ninguém aqui esteja ouvindo, mas o Espírito Santo ouviu, Deus ouviu, e é Ele que diz: minha é a vingança, não se levante contra a palavra de Deus. Porque o que aconteceu com esses homens que se levantaram com um homem mais justo que eles, foi que eles foram colocados na cova dos leões. E a Bíblia diz que não só eles, mas as suas esposas, os seus filhos. E antes que descessem a cova, a Bíblia ainda relata: os leões os estraçalharam até os ossos. É uma alerta: cuidado, vigia, porque esse leão que ronda se chama Satanás. E aqueles que ele pegou, ele estraçalhou até os ossos a vida espiritual, o entendimento, colocou na loucura, nas fábulas e fantasias. E estão aí achando: estou salvo, e está transfigurado lá no inferno. Não deixe acontecer com vocês. Você tem a chance de ser Daniel, não seja Nabucodonosor. Você tem a chance de ser Daniel, não seja Belsazar. Você tem a chance de ser como Daniel, não seja como esses presidentes e príncipes. Porque diante da humildade vai a honra, mas diante do pecado vai a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Tome cuidado. Amém? Não é uma palavra profética, Glória a Deus. uma palavra de alerta, para que cada um possa refletir e colocar sua vida diante do altar de Deus